ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Tebas, Egito, 1340 a.C. Meio-dia. O sol abrasador faz ondular os ventos do deserto. Os raios luminosos entram pelo teto aberto do templo. 2 homens caminham silenciosamente. Nas mãos levam objetos afiados que reluzem à luz dourada. Chegaram ao seu destino. Uma parede com um sol gigante. Os raios cavados na pedra parecem vibrar com o calor e uma série de mãos estendem-se abertas, prontas a agarrá-los. Não têm medo. Os 2 homens erguem as suas armas e põem-se ao trabalho. Hoje vieram matar o sol. Um baque metálico ecoa pelo templo e o astro-rei desfaz-se numa nuvem de poeira. Tudo o que sobra é um buraco negro, um rasgão na pedra milenar. Os 2 homens largam as armas e saem do templo, de volta ao sol do meio-dia. E por cima das suas cabeças, lá em cima, ele brilha, mais forte que nunca. Ele vê tudo. Esta é a história de Aten, o único Deus. Olá a todos! No episódio de hoje trazemos uma aparente contradição. Um dos maiores atos de religiosidade que foi também uma enorme heresia. Para nós, habituados aos 3 monoteísmos, cristianismo, judaísmo e islamismo, a religião é sinónimo de adorar um Deus. Mas nem sempre foi assim. Durante milénios, a humanidade venerou fenómenos da natureza, espíritos, heróis com poderes sobrenaturais e até grupos inteiros de deuses. Diferentes geografias e espiritualidades explicavam o mundo com recurso a divindades distintas. E adorá-las era uma forma de trazer ordem ao caos e dar sentido à existência. Na história da humanidade, o salto de vários deuses para uma única entidade omnipotente é bastante recente. Mas, antes do Deus do Antigo Testamento, houve outro, endeusado por um profeta muitas vezes esquecido, mas que mudou para sempre a espiritualidade humana. O seu projeto foi, no mínimo, ambicioso. Matar os deuses dos seus antepassados, substituí-los pela sua própria divindade e, pelo caminho, pôr um império inteiro a adorar um único Deus. Algo que nunca ninguém tinha tentado. Como sempre acontece com quem provoca as fúrias divinas, o seu final foi trágico. E conhecermos sequer a sua história é um verdadeiro milagre. A nossa narrativa começa no Antigo Egito em meados do século XIV a.C. O faraó Amenhotep IV nasceu em berço de ouro. Era filho de Amenhotep III, um dos maiores faraós da 18ª dinastia egípcia. Na altura, o Império do Egito vivia o clímax do seu poder e influência, estendendo-se desde o que é hoje o Sudão até à Líbia, Israel, Líbano e Síria. Além disso, o período era de paz e prosperidade. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas há mais de 1000 anos.
E seria preciso esperar outro milénio para que Alexandre o Grande e mais tarde os romanos viessem a diluir o grande império. Quando subiu ao trono, por volta de 1353 a.C., Amenhotep IV herdava do pai uma civilização extraordinariamente sofisticada, onde a agricultura à beira do rio Nilo contrastava com os grandes templos, obeliscos e estátuas de pedra áspera, onde a espiritualidade e a religião se misturavam com os primórdios da medicina, da engenharia e da astronomia, onde os hieroglifos e outros alfabetos escreviam tanto as crónicas dos grandes faraós como belíssimos poemas e obras literárias. Amenhotep até teve sorte ao amor. Entre as suas várias esposas, a principal era a rainha Nefertiti, que aliava uma beleza ímpar a um feroz instinto político. Tudo indicava que o reino de Amenhotep IV fosse uma continuação da obra do seu pai, um Egito cada vez mais unido, cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Mas Amenhotep herdou também outro aspecto importante da cultura egípcia: a religião. O antigo Egito era politeísta, isto é, venerava vários deuses diferentes, cada um com a sua própria aparência, atributos e responsabilidades. Na sua maioria eram figuras humanas com cabeças de animais, como Sobek, o deus do Nilo com cabeça de crocodilo, ou Anubis, meio homem, meio chacal, o deus que conduzia os mortos até o submundo. Figuras como Osíris, Horus, Ísis ou Set lideravam o panteão, mas os egípcios tinham um grande número de outras divindades que dependiam das regiões ou até dos períodos históricos. Era até possível diferentes deuses fundirem-se num só, formando novas divindades até então inexistentes. Um exemplo clássico é o de Amon, deus do ar e da fecundidade. Uma figura humana com pele azul e coroa alta na cabeça, cujo culto cresceu na cidade egípcia de Tebas. Com o passar dos séculos, Tebas tornou-se uma cidade tão importante que Amon, o deus local, passou a ser adorado em todo o Egito e, eventualmente, foi cruzado com Ra, o deus do sol, com corpo humano e cabeça de gavião. Juntos formaram uma única entidade, Amon-Ra. Amon-Ra era extraordinariamente poderoso. Na prática, era o rei dos deuses, associado à criação, ao movimento do sol e ao poder político dos faraós. O deus era tão poderoso que o próprio prefixo Amon, em Amenhotep, era referente à divindade. Neste caso, Amenhotep queria dizer Amon está satisfeito. Já noutro caso famoso, Tutankhamon queria dizer a imagem viva de Amon. Resumindo, quando Amenhotep IV chegou ao trono, Amon-Ra era uma espécie de divindade oficial do Estado egípcio. E parte das responsabilidades do faraó era adorar Amon-Ra e respeitar os sacerdotes do Deus Rei. Foi isso que aconteceu, pelo menos nos primeiros 5 anos do seu reinado. No entanto, Amenhotep começou a pensar de uma forma ligeiramente diferente. Com o passar do tempo, o faraó abandonou Amon-Ra e deu início ao culto de uma divindade menor, um círculo dourado e brilhante do qual saíam raios luminosos com mãos humanas nas pontas. Este era Aton, literalmente o disco solar. E a sua luz iria brilhar sobre todo o Egito. Mas o que era Aton? Esta divindade já era conhecida dos egípcios. Tratava-se de um aspecto do deus Sol Ra, mais precisamente o próprio disco solar. Portanto, se imaginamos Ra como o deus Sol, neste caso Aton era o disco do Sol.
Quando olhavam para cima ao meio-dia e viam brilhar o sol, os egípcios estavam a olhar diretamente para este deus. E, uma vez que a luz do sol sempre fora associada à vida, à fertilidade, à luz e à força criadora, Aton tinha uma importância vital para a vida dos egípcios. Quando nascia ao Oriente, o disco iluminava tudo com a sua luz e calor. E quando se punha, o mundo adormecia triste e todos os males caminhavam sobre a terra. Aton era uma força vital e purificadora, a medida dos dias e das estações, a luz que a todos banhava com a sua glória. Os seus raios, com mãos humanas nas pontas, desciam do alto dos céus e tocavam na humanidade, dando-lhe o dom da própria vida. Sem Aton, a existência era impossível. E perante o seu poder, todos os outros deuses pareciam desnecessários. Com as medidas seguintes de Amenhotep, a desconfiança dos sacerdotes egípcios deu lugar ao pânico. Primeiro, abandonou as construções em honra de Amon-Ra. Depois, incumbiu uma equipa de escultores e arquitetos de esculpir o símbolo e o nome de Aton nos templos e frisos dedicados a outros deuses. A seguir, ordenou nada mais, nada menos do que um deicídio, um massacre coletivo dos deuses egípcios. Por todo o Império, as belíssimas pinturas e baixos relevos coloridos de Anubis, Osíris, Ísis, Amon-Ra e dezenas de outras divindades foram fisicamente destruídos, ora arrancados pelas lâminas dos cinzéis, ora reduzidas a pó com golpes de martelo. No seu lugar, o faraó mandou esculpir um único símbolo, o disco dourado de Aton. Finalmente, Amenhotep alterou o seu próprio nome para Akhenaton. Esta era a maior provocação de todas. Enquanto Amenhotep significava Amon está contente ou agradável a Amon, Akhenaton significava Aton está contente ou agradável a Aton. O novo faraó entregava-se nas mãos de outro deus, não a divindade de todo o Egito, mas o seu próprio culto predileto. Akhenaton ainda ponderou alterar o seu nome para Paternaton, ou aquele que subscreve ao Patreon. Isto deveu-se a vastas ofertas que ele dava ao culto do Patreon da Broá. Em troca, os sacerdotes da Broá forneciam-lhe conteúdos exclusivos e a possibilidade de comunicar diretamente com os deuses dos podcasts. Se quiserem juntar-se ao culto do grande microfone solar, vão a patreon.com/broapodcasts. Tudo isto aconteceu em apenas 5 anos. Em templos por todo o Egito, Akhenaton cometeu uma verdadeira heresia. Afastou Amon-Ra e substituiu por Aton. O Império Egípcio viu a sua principal divindade ser afastada pelo próprio faraó. Não por um lento processo de adaptação orgânica, mas por decreto imperial. Mas Akhenaton foi ainda mais longe. Era preciso cortar com o passado, deitar fora a herança do seu pai e do resto da sua dinastia, abandonar Tebas e o seu culto a Amon-Ra e começar de novo. O faraó tinha um novo deus. Aton merecia melhor do que habitar nos templos das outras divindades. Era preciso dar-lhe uma nova casa, um lar digno do sol. Amarna, Egito, 1340 a.C. O pastor olha em volta, protege os olhos do sol e respira fundo. Os seus pulmões enchem-se com o ar quente e pesado do deserto. As cabras esqueléticas arrastam-se pela paisagem árida, desesperadas por uma gota de água. O pastor sabe que o Nilo está ali perto, mas tudo o que vê à sua volta são quilómetros e quilómetros de areia áspera a ondular ao vento. De repente,
O chão treme. Algo brilha à distância e o pastor pensa estar a assistir a uma miragem. No topo de uma colina, vê surgir centenas de carruagens puxadas a cavalo, cada uma transportando um soldado coberto de ouro. As cabras dispersam assustadas. O pastor cai sobre a areia e protege a cabeça. À sua volta, sente milhares de cascos a rasgar o deserto. De súbito, algo o faz olhar para cima. À sua frente, um único homem tapa o sol. Uma face alongada, olhos pintados de negro e uma longa capa branca a esvoaçar ao vento. E à volta da sua cabeça, os raios do sol parecem desenhar uma coroa dourada. Aquele simples pastor acabou de olhar olhos nos olhos de Akhenaton, o seu faraó. Primeiro veio o anúncio. Akhenaton decretou a construção de uma nova cidade no meio do deserto, a 400 km a norte de Tebas. Era uma região plana, árida, onde o sol brilhava imperdoável, rodeada por penhascos e com a margem do Nilo a um par de quilómetros a oeste. Ali não via nada. Era uma terra de ninguém, sem a bênção de qualquer deus local ou construção de outro faraó. E foi exatamente isso que parece ter atraído Akhenaton. Um local intocado por outras espiritualidades era o sítio perfeito para erguer a sua Roma, a sua Meca, o seu Vaticano em honra de Aton. Foi para aquele deserto que ordenou a mudança de milhares de trabalhadores retirados de construções por todo o Egito, com a missão de levantar muralhas, colunas, palácios, templos e santuários. E foi para ali que se mudou anos depois, abandonando a Tebas histórica da sua dinastia. A nova cidade chamou de Akhetaton, Horizonte de Aton. A única função da nova capital do Egito era venerar o Deus Sol. A cidade de Akhetaton tinha um traçado simples. De norte a sul, estendia-se uma estrada que cortava a cidade a meio. A norte, um palácio cerimonial. A sul, um templo em honra da rainha Nefertiti. À volta distribuíam-se todas as construções que qualquer cidade imperial devia ter. Palácios, edifícios administrativos, oficinas, santuários religiosos e os aposentos do séquito real, incluindo ministros, sacerdotes, escribas e todo o tipo de funcionários de Estado. Ao redor da cidade principal espalhavam-se as aldeias dos trabalhadores e da população mais pobre, com casas de barro e madeira construídas à volta dos poços abertos no sol do deserto. Mas o mais importante da cidade era a sua componente religiosa. Ao centro, virado para a margem do Nilo, erguia-se o grande templo a Aton. A primeira coisa que o visitante reparava era uma novidade arquitetónica surpreendente. Não havia telhado. Todo o templo era a céu aberto, iluminado diretamente pelos raios do sol e dividido em pátios, colunatas, mesas de ofrendas e altares. Uma vez que nenhuma das construções precisava de sustentar o peso do telhado, as paredes e colunas tinham sido feitas não com enormes blocos de pedra, como era tradicional, mas sim por pequenos tijolos de 50 por 25 centímetros, chamados talatat, o que acelerou em muito a construção do templo. Todos os talatat, por sua vez, estavam cobertos de relevos, pedras de vários tons, contas de vidro e pigmentos coloridos. Entrar no templo e olhar para as suas paredes era como assistir a um filme. Por onde quer que olhasse, o visitante não encontraria o típico panteão egípcio com dezenas de deuses. Em vez disso, o sol iluminava as figuras de Akhenaton e Nefertiti, o faraó e a sua rainha,
ou a fazer ofrendas, ou a brincar com as filhas sob a luz do astro-rei. Talvez para demonstrar a importância do sol no ciclo da natureza e na vida dos seres vivos, muitos dos relevos incluíam animais a beber em lagos, frutos suculentos e pássaros a esvoaçar no céu. Ou então, cenas cotidianas do dia-a-dia relacionadas com as colheitas, a navegação no Nilo, a época das chuvas e o florescer da primavera. Mas o mais importante de toda esta decoração não era a omnipresença de Akhenaton e Nefertiti, nem a falta dos típicos deuses egípcios. Era a ausência do próprio Deus Sol. O templo não incluía qualquer imagem do disco dourado e dos seus raios luminosos. O motivo era simples. Bastava olhar para cima, para o céu, ver o sol com os próprios olhos e sentir o calor na pele. Algo que nós não aconselhamos, olhar para o sol com os próprios olhos. Por favor, não o façam. No grande templo de Aton, o Deus Sol estava mais próximo do que nunca. No entanto, por mais que sentissem a presença de Aton, era esperado que ninguém esquecesse um facto importante. Os verdadeiros sacerdotes da nova religião, os protagonistas terrenos do culto ao Deus Sol, eram Akhenaton e Nefertiti. Todos os dias, Akhenaton, Nefertiti e a família real saíam do palácio, desciam a estrada, entravam no templo e prestavam culto a Aton, rodeados pelos seus súditos. Sob o sol abrasador, Akhenaton fazia ofrendas de comida, plantas, perfumes e incensos e liderava os crentes em cânticos e harmonias dedicadas ao seu Deus. Todos os dias, os habitantes da cidade podiam ver com os seus próprios olhos o seu faraó, o grande sacerdote da religião oficial, de braços abertos, face levantada e olhos fechados iluminados pela luz de Aton. E todos os dias, Akhenaton adorava o seu Deus único, no centro da cidade que mandara construir, no deserto. Felizmente, podemos recriar alguns aspectos do culto a Aton. Em particular, os cânticos, hinos e louvores que Akhenaton e os seus súbditos cantariam dentro do templo. Sobreviveu até nós o texto completo do Grande Hino a Aton, cuja autoria é desconhecida, mas certamente foi escrito com a autorização, se não mesmo a participação direta, de Akhenaton. Aton é descrito como um ser superpoderoso, que governa sobre os destinos de todas as criaturas. Quando os teus movimentos desaparecem e te pões no horizonte, a terra cai na escuridão, tal como na morte. Os homens deitam-se nos quartos, com as cabeças cobertas. Todas as suas posses são roubadas sem que se deem conta. Todos os leões saem do seu refúgio. Todas as coisas rastejantes mordem. A escuridão reúne-se. A terra fica em silêncio. Aquele que tudo fez pôs-se no horizonte. Mas a terra ilumina-se quando nasce no horizonte. Brilhando no disco do meio-dia, afastas a escuridão e trazes os teus raios. As árvores e as ervas florescem. Os pássaros voam dos seus ninhos. Tudo o que voa e se ilumina vive porque nasceste para eles. Os navios descem na corrente. Toda a estrada se abre ao ver-te aparecer. Os peixes nos rios saltam à tua frente e os teus raios estão dentro das águas. Mas o hino é, acima de tudo, uma espécie de carta de amor espiritual, um louvor poético a Aton. E o mais curioso é que é escrito do ponto de vista de Akhenaton, como se fosse ele a cantá-lo. Apareces em toda a tua beleza no horizonte do céu, ó Aton vivo que inicia a vida, pois ergues-te do horizonte ao oriente e preenches a terra com a tua beleza.
é justo, grande, deslumbrante e alto em toda a terra. E os teus raios cercam a terra até o limite de tudo o que fizeste. Pois és Rá, e subjugaste-os pelo teu adorado filho. Pois apesar de estares tão longe, os teus raios sobre a terra e tu és sentido. A expressão adorado filho é especialmente importante. O hino refere-se, claro, ao faraó Akhanaton e revela o aspecto mais importante do culto a Aton. Akhanaton era um rei sacerdote, o seu único intérprete. Era ele o veículo humano através do qual Aton era adorado. Não precisava de outros sacerdotes nem hierarquias religiosas complexas. Não precisava de textos sagrados, interpretações teológicas ou concílios de velhos sábios. Só Akhanaton e o disco dourado no céu. Nada mais. Este era o culto a Aton. Um único Deus e um único homem. Quando subia à plataforma do templo, abria os braços e cantava o seu hino, Akhanaton tornava-se o ponto de contacto entre o Deus Criador e um povo inteiro. E desta forma, Akhanaton não criara apenas aquilo que muitos considerariam ser o primeiro Deus monoteísta. Fizera-se também seu profeta. Pouco mais se sabe sobre o reinado de Akhanaton. Durante 12 longos anos, o faraó, a rainha Nefertiti e toda a família real habitaram a cidade de Akhetaton, dedicando-se quase exclusivamente ao culto de Aton. E de repente, sem que se saiba porquê, Akhanaton morreu. O período seguinte da história do Egito é frustrantemente difícil de definir. Os especialistas deduzem que houve uma espécie de regente que tomou o poder logo de seguida. E é até provável que a própria Nefertiti tenha subido ao trono durante alguns anos, tornando-se numa das poucas rainhas do Antigo Egito. O que é certo é que poucos anos depois o Império ganhou um novo faraó, Tutankhaten, o filho de Akhanaton, que, na altura, teria apenas 8 ou 9 anos. Mesmo com uma cronologia difícil de precisar, é quase certo que o jovem faraó tenha crescido na cidade de Akhetaton, a ver os pais venerar Aton no seu templo a céu aberto. No entanto, foi nos primeiros anos do seu reinado que o império religioso de Akhanaton começou a desmoronar-se. Depois de alterar o seu nome de Tutankhaton para Tutankhamon, perdendo o sufixo Aton referente ao Deus Sol e recuperando o sufixo Amon, o novo faraó fez recuar todas as inovações religiosas do próprio pai. Saiu da cidade de Akhetaton, mudou a corte para outra cidade egípcia, abandonou o culto de Aton e repôs Amon-Ra como principal divindade religiosa. Mas a história não acaba aqui. É provável que o novo faraó não agisse sozinho. Do seu lado, teria as autoridades religiosas tradicionais que veneravam Amon-Ra e para as quais o culto a Aton fora um interregno herético e uma perigosa perda de influência espiritual e política. Nas décadas seguintes, vários faraós fizeram tudo o que estava ao seu alcance para, literalmente, destruir a memória de Akhanaton. Todas as referências a Aton foram arrancadas dos templos, substituídas por Amon-Ra e pelos outros deuses do panteão egípcio. A cidade abandonada de Akhetaton foi desmantelada pedra por pedra, e os talatat, decorados em honra de Aton, usados por todo o Egito como mero material de construção noutros edifícios.
Mas a reescrita da história foi mais longe. Estátuas de Akhetaton foram destruídas e reduzidas a pó. O seu nome foi apagado das listas oficiais de faraós. O culto a Aton foi proibido. Nem o local onde foi sepultado escapou à razia. Conhece a sua localização, mas o corpo de Akhenaton terá sido removido e o seu paradeiro ainda não é consensual entre os especialistas. Era como se um império inteiro quisesse vingança daquela heresia e tivesse conspirado para apagar qualquer registro de um dos seus faraós. Uma tentativa desesperada de reescrever a história e ocultar um dos seus capítulos mais radicais. Só assim, Amon-Ra seria apaziguado. Só assim, as velhas estruturas egípcias podiam manter o seu poder e influência. Só assim, o Império Egípcio poderia sobreviver ao faraó que declarara guerra aos próprios deuses. No entanto, Akhenaton sobreviveu a mais de 3.000 anos de esquecimento. Já no final do século XIX, uma série de escavações em Amarna, no meio do deserto, revelou as ruínas de alguns monumentos dedicados a Aton, bem como uma série de correspondência dirigida a Akhenaton, escrita em tabuletas de argila. Por todo o Egito, os arqueólogos começaram a encontrar referências fragmentadas ao marido de Nefertiti, a um faraó chamado Akhenaton, a uma cidade no deserto, ao culto do Deus Sol. Apesar de uma tentativa de apagamento histórico, Akhenaton voltava a ver a luz do sol e emergia como uma figura única na história do Egito. Contudo, o maior mistério de todos mantém-se por resolver. O que é que levou Akhenaton, aparentemente mais um faraó numa longa linhagem de outros reis, a provocar tamanha revolução no seu próprio império? O que levaria um chefe de Estado a deitar fora o Deus oficial e a criar quase do zero uma nova religião? E porquê é que Akhenaton abandonou o politeísmo do seu tempo, a mais natural forma de organizar a espiritualidade egípcia? A verdade é que o homem que deu um salto conceptual nunca visto, o responsável pelo primeiro exemplo de monoteísmo, que viria a ser a forma dominante da religião nos milénios seguintes até os dias de hoje, é hoje um puzzle sem aparente solução. Sabemos das suas obras heroicas, algumas das suas políticas religiosas, mas não o principal. Isto é, a sua motivação. Não faltam teorias. É possível que fosse um sofisticado agente político que abandonou os deuses dos antepassados e criou o seu próprio culto para fortalecer o seu poder. Ou então, seria um homem profundamente espiritual que, por convicção profunda, decidiu pôr o seu reino a adorar o seu Deus. Há ainda outra possibilidade. Seria um louco revolucionário, vítima de visões proféticas ou revelações divinas que arrastou consigo um império inteiro. Uma coisa é certa, Akhenaton fez algo tão revolucionário, tão disruptivo, tão fora das normas, que provocou uma reação quase visceral nos seus descendentes. Para os faraós seguintes, eliminar Akhenaton da história não parece ter sido apenas importante. Foi essencial. E com isso, privaram-nos da solução final do mistério de Akhenaton. Porque é que um único homem virou o seu reino ao contrário? Tudo para venerar um único Deus. Talvez nunca chegaremos a saber a resposta a esta pergunta. Mas Akhenaton será para sempre um dos indivíduos mais extraordinários da história. Alguém capaz de mudar um império, inventar um Deus, inaugurar uma nova forma de religiosidade. E tudo isto, milénios à frente do seu tempo. É talvez esta a lição da história do deus Aton e do seu sacerdote Akhenaton. Todas as tentativas de manipular a história acabam por falhar.
E é exatamente o grande mistério de Aton que o tornou ainda mais poderoso e influente. Silenciar a história é a receita perfeita para a tornar irresistível e para que permaneça viva no nosso imaginário. E depois de viajar até à cidade no deserto e ouvir o hino de Akhenaton, é impossível não olhar para o sol e ver os raios luminosos de um Deus que teima em amanhecer todos os dias e não deixa que nos esqueçamos dele. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana. Eu adoro a história do Aten. É para mim uma história tão fascinante porque estamos a falar de um universo tão distante, tão longínquo. O Antigo Egito é tão misterioso. Nunca foi, admito, uma daquelas culturas que me deixasse super fascinado. Se vocês são grandes egiptólogos, por favor, deixem-nos essa informação nos comentários. Para mim nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas a quantidade de mistério, esta criação de um Deus novo, que aliás é muito disputada esta afirmação que seria o primeiro Deus monoteísta. Há alguns autores que o defendem, há outros que não, mas que dizem que, enquanto fenómeno religioso, antecipa em muito o Deus do Antigo Testamento e o Deus dos judeus. Mas todo este processo desta criação, aliado com a tentativa de desaparecimento e de apagamento da história, torna o Aton uma figura muito entusiasmante e Akhenaton, o seu profeta, ainda mais. Há também vários pequenos elementos que vão aqui surgindo, por exemplo, pela questão da presença corpórea ou não, portanto, da ausência de ilustrações do Aten no seu próprio templo, é um elemento que depois liga-se a muitos outros aspectos das religiões monoteístas nos seus primórdios. Se o monoteísmo pode ser caracterizado ou não, numa fase inicial, pela ausência de figuras que as representem em oposição ao politeísmo, que tinha elementos muito predominantes da representação, mas isto é tudo muito vasto e com respostas muito pouco concretas, mas são pequenas chaves da história do Aton que são interessantes para nós ainda hoje em dia. É um tópico que aconselho a todos a ler mais, a estudar mais e quem sabe se calhar até podemos voltar a falar dele no futuro. Para a semana vamos ter um episódio muito especial porque é um tópico tão esquecido da história portuguesa que eu sinto que foi a nossa equipa Broá, isto é uma afirmação complicada, mas que conseguiu voltar a ir buscá-lo e trazê-lo ao de cima, e portanto é uma das histórias que nós estamos mais contentes para vos poder contar, que é a conspiração belga. Qual é que será a conspiração? O que é que os belgas queriam de Portugal? Vamos descobrir isso para a semana. Obrigado a todos. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por Renato Rocha, com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, edição por Diogo Caetano, direção técnica de Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.